Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre lançamento horizontal. No vídeo passado nós falamos sobre o movimento vertical, para cima e para baixo, né? Vertical. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento horizontal. O lançamento horizontal tem que ser exatamente na horizontal. Não pode ser lançado um pouquinho para cima, não pode. É outro tipo de lançamento, chamado lançamento oblíquo. Nós vamos estudar no próximo vídeo, tá? Então isso é lançamento oblíquo, não é o nosso tema de hoje. Lançamento horizontal. É como, por exemplo, você jogar uma bolinha na mesa e ela vem deslizando na mesa. Quando terminar na mesa, né, chegar no final da mesa, essa bolinha vai cair. Só que ela vai cair nesse sentido aqui, ó. Ou seja, quando chegar no final aqui, ela vai fazer um movimento descrevendo uma semiparábola, metade de uma parábola, né? Faz uma curva, desse jeito que ela vai cair, ok? Isso é lançamento horizontal. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então vamos imaginar aqui um lugar qualquer aí, uma laje, por exemplo, de uma casa, né? E eu jogo uma bolinha aqui em cima. Jogo e solto ela. Essa bolinha vai rodar aqui, né? Vai rolar aqui em cima da laje. Quando chegar no final da laje aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser lançada na horizontal. E aí ela faz esse movimento, né? Faz essa semiparábola, essa curva aí, ok? Bom, quando ela sai aqui, então, vai acontecer duas coisas. Observem que ela vai deslocar na horizontal, né? Ela vai sair dessa posição e vai chegar nessa posição. Então ela deslocou no sentido horizontal, no sentido X, né? Porém ela caiu também, né? Ela estava nessa altura e agora ela chegou na altura do chão. Então ela caiu também. Ou seja, descreveu um movimento vertical para baixo também. Na direção Y, né? Então vai haver dois movimentos. Um movimento no sentido horizontal, que ela vai deslocar na horizontal, em X, e vai haver um movimento vertical, que ela vai deslocar na direção Y também. Nós vamos estudar separadamente esses dois movimentos, tá? Para a gente entender melhor, eu vou imaginar o seguinte. Imagine a sombra dessa bolinha no chão. Quando a bolinha estiver aqui, a sombra vai estar aqui. Quando a bolinha estiver aqui, a sombra vai estar aqui. Quando a bolinha estiver aqui, a sombra vai estar aqui. Quando ela chegar aqui, a sombra também chegou aqui, não é? Imagine o movimento da sombra dessa bolinha lá no chão. Enquanto a bolinha se desloca lá, a sombra se desloca aqui, ó. Acompanha a minha mão aí, ó. A bolinha vai se movimentando e a sombra também até elas se encontrarem nesse ponto aqui, onde a bolinha caiu, né? Eu vou estudar o movimento na horizontal, em X, observando a sombra dessa bolinha no chão, ok? Então imagine o movimento da sombra da bolinha aqui no chão. Agora vamos pensar uma outra situação. Imagine a sombra dessa bolinha na parede, como se tivesse uma lanterna aqui, por exemplo, né? Iluminando essa bolinha e provocando uma sombra aqui na parede. Quando essa bolinha estiver aqui, não vai ter sombra, né? Quando a bolinha estiver aqui, a sombra dela vai estar aqui. Quando a bolinha estiver aqui, a sombra vai estar aqui. Quando a bolinha chegar no chão, a sombra também chega aqui no chão. Então, ao mesmo tempo que a bolinha desloca para cá, a sombra desloca para baixo também, né? Quando a bolinha chegar aqui, a sombra chega aqui. Então, eu vou trabalhar com essas duas sombras aí, ó. A sombra da bolinha na parede, descendo, e a sombra da bolinha no chão se deslocando aqui para a direita, na direção X, ok? Então, ó, sombra da bolinha no chão é na horizontal. Sombra da bolinha na parede é na vertical. Esse movimento das sombras, eu vou mudar o nome aí para ficar mais teórico, né? Mais didático, né? O movimento da sombra da bolinha no chão nós vamos chamar de componente horizontal. O movimento da sombra da bolinha na parede eu vou chamar de componente vertical, ok?
Então se liga aí, quando eu falar sombra na parede, eu estou falando de componente vertical. Sombra no chão, componente horizontal. Para ficar mais técnico, né? Então a gente não fala sombra na parede, sombra no chão, tecnicamente, né? A gente fala componente na vertical e componente na horizontal, beleza? Então se eu falar componente horizontal, sombra da bolinha no chão. Componente vertical, sombra da bolinha na parede. Nós vamos estudar separadamente esses dois movimentos. O movimento da componente vertical e o movimento da componente horizontal. Tranquilo? Tá, então vamos lá agora. Ó. O movimento da componente horizontal, em X, é um movimento uniforme. Ou seja, não muda a velocidade. Velocidade é constante, né? Movimento uniforme, não tem aceleração. Então, o movimento da sombra no chão, componente horizontal, é um movimento uniforme. Porém, o movimento da sombra na parede, componente vertical, é um movimento vertical livre, que nós estudamos no último vídeo aí, né? Movimento vertical livre, quando você solta um objeto de cima para baixo, né? Então é um movimento vertical livre. O movimento vertical livre não é uniforme, né? Ele é um movimento variado, não é? E que tem a aceleração da gravidade, ok? Então, para a componente horizontal, em X, nós vamos trabalhar com movimento uniforme. Só tem uma fórmula para o movimento uniforme, né? Mas, para a componente vertical, nós temos 3 fórmulas, que é um movimento que tem aceleração. São 3 fórmulas, ok? Então, a gente trabalha com as duas coisas separadamente. Estuda separadamente os dois movimentos aí. Mas uma coisa os dois movimentos têm em comum. O que é? O tempo. O tempo que a sombra na parede demora para sair daqui e chegar aqui é o mesmo tempo que a sombra no chão leva para sair daqui e chegar aqui, né? É o mesmo tempo. Então, o tempo de queda aqui, ó, da componente vertical é o mesmo tempo do movimento da sombra no chão, da componente horizontal. Então, o que nós temos em comum é tempo da vertical igual a tempo na horizontal. Ok? Então, vamos lá, trabalhar as duas coisas separadas agora. Primeiro, componente horizontal, que é em X, né? Componente horizontal, que é em X. Componente horizontal é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, eu tenho uma fórmula. Qual é? Velocidade igual a distância sobre tempo. Então, velocidade igual a distância sobre tempo. É isso? Como é componente horizontal, então eu coloquei x, né? Velocidade em x é igual a distância em x dividido pelo tempo. O tempo tanto faz, pode ser vertical, pode ser horizontal, que são iguais, né? Então tanto faz, é um tempo qualquer. Detalhe importante aí, ó. Esse dx, né? Que vai ser esse deslocamento aqui, ó, daqui até aqui, é chamado de dx, né? Isso aqui é chamado de alcance. Alcance. Ou seja, qual foi o alcance dessa bolinha, né? Qual a distância que ela andou? Eu estou aqui, eu jogo um objeto aqui na horizontal, qual é o alcance que vai ter? Onde ele vai cair, né? Que distância que ele vai cair? Então esse dx aqui, essa distância x, é chamado de alcance. Então se algum exercício perguntar aí em alcance, você já vai calcular o dx, beleza? Tá. Agora vamos para a componente vertical, que é um movimento variado, tem aceleração. Como é um movimento vertical livre, a aceleração é da gravidade. Então é o G que nós vamos trabalhar, né? Quais são as fórmulas do movimento vertical livre? V igual a V0 mais GT, H igual a H0 mais V0T mais G sobre 2T ao quadrado e Torricelli, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Aí vem um detalhe importante também. No movimento, na componente vertical, o objeto não foi lançado para baixo, ele foi lançado na horizontal, né? Então, quando ele sai daqui em relação à vertical, ele não tem velocidade nenhuma. Observe que aqui não está caindo, ó. Ele não está caindo. É a partir daqui que começa a cair. Então, ele não tem velocidade inicial. Portanto, a velocidade inicial em y inicial, tá? É igual a 0. E aí a sombra dessa bolinha na parede, então, começa a acelerar daqui, mas aqui ela está sem velocidade, né? Então,
Então ela começa a cair acelerando. Então agora vai ter velocidade final em y, né, lá embaixo, vai ser igual a velocidade inicial em y, isso aqui vai ser zero, então você pode tirar isso aqui que é zero, mais gt. A altura, né, é igual à altura inicial, mais velocidade inicial em y, que é zero, então isso aqui você pode tirar fora, que isso aqui é zero, né, mais gt ao quadrado, g sobre 2t ao quadrado. V em y ao quadrado, velocidade final, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é zero, então você pode tirar isso aqui fora, né? Mais 2g ΔH. Lembrando que ΔH é igual a h menos h0. Ok? Tranquilo? Outro detalhe é que, como o movimento vai ser da sombra na parede, vai ser sempre para baixo, todas as velocidades vão estar negativas, né? Isso aqui vai estar negativo, isso aqui vai estar negativo, né? Tudo negativo. A gravidade, lembrando do vídeo passado, sempre adotamos a aceleração da gravidade negativa. Então aqui vai ficar menos 10 ou menos 9,8, né? Aqui também negativo. Então a gravidade sempre negativa e a velocidade para baixo também sempre negativa. Ok? Então, movimento da sombra no chão é uniforme, então é uma fórmula só, velocidade, distância ou tempo. E o movimento da sombra na parede, componente vertical, é um movimento variável. Então são 3 fórmulas para isso aí. O que tem em comum entre eles é o tempo, que é o tempo de queda da sombra na parede é igual ao tempo do movimento da sombra no chão. Ok? E a velocidade inicial da queda, né, da componente vertical, vai ser sempre zero. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço para vocês. Até a próxima.